Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, Raul Oliveira, parte 2, que entrevista, muita gente elogiando, agradecendo, saber um pouquinho da história do poker, do começo do poker no Brasil, é sempre legal. A gente avisa que logo vem Christian Cruel para contar o resto da história desse início, e começamos avisando que você sabe como ouvir um podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique, nos dê 5 estrelas. Fichas.net é o nosso patrocinador, então se for comprar ou vender fichas online... Melhor tirar o transacionar, né? Deu muito problema, né? Deu muito problema, exatamente. Liga lá, cara, liga pro Lucão, o Lucão tem tudo, resolve todos os problemas, compra na hora, confiança, credibilidade, o melhor preço. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em gerais. E-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br. Continuem usando a hashtag SuperPokerCast nas redes sociais. E falando em redes sociais, as nossas redes sociais são @GuiCalil, @Lanzamaia, e vovô voltou pro Twitter. Eu voltei pro Twitter, exatamente, @GuiCalil também no Twitter, então a sua hashtag SuperPokerCast vai ser vista e você pode me marcar também. Confesso que o meu Twitter também é @Lanzamaia, só pra constar. Não, andaram marcando inclusive a gente esses dias, marcaram você lá. Eu falei que ia voltar pro Twitter, mas essa semana foi meio conturbada, mas voltarei essa semana ainda. Exatamente, o nosso grupão no Telegram tá sensacional, 031 975 18 9609. Hoje teve anúncio exclusivo em primeira mão, agora em segunda mão a gente traz pra cá. Lanza, Bernardo Shark na live conosco. Dia 7 de maio, na terça-feira que vem, às 8 da noite, no canal do Super Poker no YouTube, teremos ninguém menos que ele, a maior repercussão da história do PokerCast, Marcos Bernardo Shark, vai fazer uma live. Aí o ouvinte está ouvindo o PokerCast e fala o seguinte: velho, pra que vocês vão? Vocês falaram 1 hora com o Shark, depois trouxeram ele para mais 2h30 de entrevista e vai ter Shark de novo? A resposta é sim. Sabe por quê? Porque eu perguntei tudo que eu queria perguntar pro Shark. Agora ele tá vindo para responder a pergunta de vocês, ouvintes. Então é isso, dia 7 de maio, anota no seu calendário, anota na sua agenda, iPhone, Android, qualquer que seja seu telefone, bota aquele despertador, porque 7 de maio é dia de você perguntar o que você quiser pro Bernardo Shark. Aí sim, hein? Aí sim. Lanza, temos também segunda parte da promoção. Hoje, no final do programa, a gente vai ler os campeões, os ganhadores da promoção. A promoção é o seguinte: o entrevistado do programa é o Raul Oliveira, fenomenal Raul Oliveira. O line-up deu para os ouvintes do PokerCast, ou mais especificamente para os ouvintes do PokerCast que estão no grupo do Telegram, então tem que ser do grupo do Telegram para ganhar. A promoção é a seguinte: a turma do Lineup tem um grupo de discussão de mão no WhatsApp. Eu tô lá convidado no grupo, eu faço parte dele, é legal pra caramba esse grupo. São 5 promoções mensais pra pessoa ficar 1 mês no grupo, recebendo análise de mão dos 3 gigantes e convidados, Bruno Foster, Guilherme Chenot e Raul Oliveira, e uma assinatura trimestral. Daqui a pouquinho a gente já fala quem foram os 6 que ganharam. E Marcelo Lanza, vamos para nossas notícias? Bora direto então para nossas sessões de notícias, e começamos com Esfandiari ganha a luta de boxe com Kevin Hart. Essa é a primeira notícia que eu leio, é isso? É, exatamente, cara. Cara, deixa eu fazer uma introdução a respeito esse PokerCast. Bem-vindos, vocês estão ouvindo o PokerCast by Caras, by Revista Caras. Que fenômeno. O PokerCast hoje é só de fofoca, o mundo do poker tá bombando na parte social e não tem nada acontecendo na parte de torneios e cash games milionários no mundo, fora do Brasil, porque o Brasil está brilhando com o BSOP, evidentemente lá na Bahia, mas no que tange poker mundial, prepare-se porque esse programa... Prepare-se para fofocas. Prepare-se para fofoca. Você curte fofoca, Lanza? Eu curto eventualmente uma fofoca ou outra. E golfinho? Nossa, desculpa, ouvinte. Vamos lá, primeira notícia, Marcelo Lanza. Muito mal o programa de hoje. Vou repetir a notícia de hoje. O Esfandiari ganhou uma luta de boxe. Tipo, aquele chassi de grilo ganhou uma luta de boxe. Do Kevin Hart, cara. Nossa. O Kevin Hart, que é jogador do PokerStars, ou foi jogador do PokerStars. A gente falou em julho de 2018, a gente falou que o Antônio Esfandiari tinha feito uma aposta com o Kevin Hart de uma luta de boxe em que o Esfandiari estava ganhando 35-1
contra o Kevin Hart. O Kevin Hart ele é menor um pouco do que o Esfandiari, mas ele é uma tora. A gente tinha falado a respeito disso, cara, e dito que apostar contra o Esfandiari é ruim. Pois bem, ninguém menos que ele, o fenomenal Bill Perkins, tuitou esse final de semana o seguinte: tudo que eu sei é que o Magic Antônio, @MagicAntônio, puxou um Rocky Balboa e bateu o Kevin Hart for real em 3 rounds de boxe. Parabéns pela vitória. Long odds, #hardwork, ou seja, Magic Antônio pegou os 35-1, deve ter arrumado uma paçoca. Você tá louco. Você imagina. Não tem bet barato, com ele pegando a favor dele mesmo e eles dando 35-1. 35-1 contra o Kevin Hart, que é uma celebridade mundial, tem meia dúzia de especial no Netflix, ator de um caminhão de filmes. Então, parabéns aí, Antônio Esfandiari, que sensacional, hein, cara? Quem tava lá assistindo a luta, segundo a fonte da nossa notícia, era ninguém menos que Phil Lack e sua esposa, atriz e jogadora de pôquer Jennifer Tilly. Sensacional, senhor. Então vamos para a segunda notícia do dia, que a WSOP Europa libera o cronograma completo finalmente. Exatamente, Lanza. A gente não vai fazer leitura de cronograma nem da WSOP Europa, nem do Masterminds, que é da notícia que vem, mas vale a pena a gente falar um pouco a respeito desses torneios. A gente lembra que a WSOP vai acontecer mais uma vez lá em Rozvadov, no Kings Casino, na República Tcheca. Ela vai dar 10 braceletes e a organização informou o seguinte, que são 14 milhões garantidos de euros, sendo 5 milhões de euros destinados só ao Main Event de 10.350 euros. É a chance de ganhar um bracelete, né, Lanza? Bem menor os fields do que nos Estados Unidos. Isso, e é um bracelete reconhecido, né? É um bracelete que tem peso. Peso WSOP comum, né? Exatamente. É um field bem menor. Exatamente. Bom, falando em patrocinadores que nós falamos logo acima, Masterminds divulgado o cronograma completo, senhor. Exatamente, Lanza. A mesma coisa, quem quiser ver o cronograma pode correr lá no Super Poker, tá lá, mas... Cara, o Masterminds é um torneio especial, né, Lanza? Você teve presente em alguns Masterminds muito legais. Tem até um vídeo meu jogando Totó com o Rob Gol no Masterminds das antigas, cara. E o que vale, eu acho que o que fica a respeito do Masterminds, que vem à cabeça de todo mundo, é o seguinte: o Masterminds é um torneio fantástico, mas ele é muito além de um torneio. Ele é uma experiência de pôquer. Então eu torneio, palestras, shows, e esse especificamente que vai acontecer vai ser no H2 Clube de Campinas, que é um espetáculo à parte, do dia 3 a 10 de junho. Então o Main Event tem R$400 mil de premiação garantida, 550 mil o evento inteiro. E já tem algumas palestras confirmadas, entre eles Felipe Moraes, Renan Toniolo, Bruno Caetano e Leonardo Bueno. Termina numa bela data, senhor. 10 de junho é aniversário do senhor, né? Exatamente. Porra, aí sim. E tenho dito. Exatamente. Marcelo Lanza, BSOP Bahia quebrando tudo. BSOP Bahia, para a turma que ainda acha que é jogo de azar, prepare-se para a repetição, que vai parecer que vai ser as mesmas mesas, porque é absurdo o que alguns jogadores andam fazendo no BSOP. Vamos começar com Amaury Grutka. Ele cravou o PLO Dealer Choice e adivinha com quem ele fez HU? Com quem que ele fez HU? Marcelo Mesquil. Uma mentira, velho. Anota. É mesmo? Só anota. Marcelo Mesquil. Segundo torneio que nós estamos falando, nós temos o Leandro Ferreira, campeão do Win the Button. Leandro Ferreira também é um jogador regular. Na mesa final tinha o Marcelo Mesquil. Atrás dele, Paulo Gini. Do lado dele, Caio Rei, nunca teve no ferro. Continuem anotando. Próximo torneio encerrado, nós vamos ter o Temison Lima, venceu o Rivers do BSOP Salvador e se torna bicampeão do torneio. Ele que teve um thread-zap com o Piragibe. Piragibe também, figura lendária, grande Piragibe, puxando o troféu no BSOP. Vale falar que thread-zap é uma... Thread-zap são os três, né? Eduardo Calil, exatamente, é o autor do vale a pena dar o crédito. É o facilitador, né? Exatamente, foi quem inventou o termo thread-zap. Cara, Rogerinho Siqueira crava o 8 game do BSOP, ele já era líder do ranking e crava mais uma etapa, quer dizer, ele dispara de vez agora. E na mesa final, Paulo Gini e Ricardo Nakamura. Que homens, velho, que parada, hein? Tivemos também o Leires quem venceu foi a Lenise Alves, que venceu o Leires de Salvador. O Gui fica toda hora fazendo um movimento para mim de eu colocar o microfone na boca. Eu tenho um problema que eu nunca gravo com o microfone na mão. Disso. Exatamente, a culpa é dele, Rodolfo. E hoje é o Rodolfo mesmo. Hoje é o Rodolfo. Isso. Antônio Martinez cravou
PLO, o Pot Limit Omaha Turbo Nocaute de Salvador. E na mesa final, não temos a turma que estava, mas apareceu um carequinha aqui que é uma figura lendária que também passou por lá, Rafael Caiafa. Que monstro, que homem. O Startup de Salvador foi cravado pelo argentino Martim Pinheiro. O próximo torneio, voltando à turminha, Carlos Lima supera Paulo Gini e crava o Heads Up de Salvador. É os mesmos caras sempre. Os mesmos caras? Ricardo Nakamura, campeão do Superflop. Na mesa final com Leandro Ferreira, que cravou o evento. Do lado dele, Paulo Gini. E por último, e não mais importante, o One Day High Roller foi cravado por Luiz Cláudio Cunha, que chegou a ter 2 blinds na reta final e cravou o evento numa mesa final com Rogério Siqueira, Caio Rei, Índio, João Simão e Matheus Pimenta. Só isso, senhor. É isso aí. Ou seja, né, Lanzinha, BSOP sem surpresa, cara. Sem surpresa, a turma a briga do ranking, pelo ranking é briga de foice no escuro, né? Pô, nós estamos falando de 7 torneios. Nakamura com 3 FTs e um pódio. Paulo Gini com 2 troféus e 4 FTs. Marcelo Mesquil com 2 ou 3 FTs. Rogerinho cravando o weight game de novo, que é absurdo. A regularidade desses caras são absurdas. É muito fora da curva. E pedimos licença ao ouvinte do podcast para incluir mais uma notícia nesse PokerCast. O PokerCast já foi gravado na tarde de hoje, mas imediatamente quando do término da gravação saiu a notícia de que o Rio conseguiu uma grande vitória jurídica no que diz respeito à permissão do Estado fazer o Circuito Carioca de Texas Hold'em, o campeonato estadual local. E quem nos dá a honra de participar aqui do PokerCast e trazer essa palavra é ele, o presidente da Confederação Brasileira de Texas Hold'em, o Elton Lima. Presidente Elton, é um prazer te ter aqui e, por favor, conte para o nosso ouvinte o que foi, em primeiro lugar, a vitória ocorrida lá no Rio de Janeiro e, em segundo lugar, a importância disso para o poker carioca e para o poker nacional. Muito obrigado pela participação. Fala, turma, bom demais estar falando com vocês de novo aqui no podcast, mesmo que uma participação mais curta dessa vez, né, para falar sobre essa notícia. Bom, a Calil sempre pergunta do que se trata a vitória. A vitória é um habeas corpus, né, que garante a realização aí do Campeonato Carioca, já que a federação não havia conseguido, né, um nada opor na delegacia local para poder realizar o evento, como se ainda houvesse alguma dúvida sobre a prática do pôquer, enfim, sobre a prática do pôquer como um jogo de habilidade. Então, é uma vitória bastante importante. Ela é uma extensão de uma vitória que a gente já tinha tido há mais de ano, que uma decisão favorável ao pôquer, mas que ainda não havia sido publicada, né, a decisão. Então, ainda gerava essa certa dúvida. Então, esse habeas corpus vem para garantir a realização do evento. Isso é muito importante para a gente. E eu já emendo aí a segunda pergunta tua, qual o tamanho dessa notícia, né? Qual que é a importância dessa notícia? A importância dessa notícia é tão grande quanto é o estado do Rio de Janeiro para a nação, né? A importância que o Rio de Janeiro tem para tudo e a importância especialmente que tem na prática do pôquer, né? Grandíssimos jogadores, grandes campeões, grandes figuras que praticam o pôquer, eles são super respeitados. E não fazia mais sentido nenhum o pôquer sendo jogado no Brasil inteiro, campeonatos estaduais acontecendo no país todo, e só o Rio de Janeiro, vez ou outra, ter alguma dúvida sobre poder ou não poder realizar um evento de pôquer. Isso já está ultrapassado há bastante tempo, né? O pôquer já está mais do que consolidado, está mais do que comprovado a prática do pôquer como um jogo de habilidade, né? Essa confusão já não existe praticamente mais no país, e ainda no Rio, vez ou outra, tinha uma outra dúvida sobre isso, e não faz mais sentido, né? Não é uma afronta a ninguém, nada disso. É simplesmente uma vitória nossa, no direito nosso de poder praticar aquilo que a gente ama, né? Que é o pôquer. E o jogador carioca é um dos jogadores mais presentes, né, nos campeonatos brasileiros que acontecem pelo país, enfim. É um dos caras mais apaixonados pelo pôquer, é o jogador do Rio de Janeiro. Então não tinha sentido nenhum mais isso. E eu não podia deixar de encerrar aqui sem citar aí, sem dar parabéns para os principais responsáveis. É óbvio que todo mundo é responsável, né? Todo profissional, todo cara conhecido que ajudou, que deu uma força, que deu um apoio, né? Todos os jogadores do Rio de Janeiro que sempre lutaram, ajudaram e apoiaram da maneira que deu para apoiar.
Mas aí não dá para deixar de falar especialmente aí do Marcos André, do Xande Ribeiro, do Xande Queridão, enfim, os caras que pegaram e lutaram, e obviamente eu devo estar cometendo algum erro aqui de estar esquecendo de falar de alguém, o Federal que, mesmo depois que saiu da Confederação, ele nunca saiu da Confederação Brasileira, né? Mas desde que ele saiu da presidência da Confederação, ele nunca abandonou essa parte mais legal, jurídica, política, enfim, acompanhou passo a passo junto com o Dé, com o Xande, então dá parabéns a esses caras que foram grandíssimos representantes nossos nessa luta, e dá parabéns principalmente pro Rio de Janeiro, que agora pode praticar um pouco mais tranquilo esse esporte que a gente tanto ama, né? É isso aí. A gente fica com a palavra do Fichas.net e depois a nossa entrevista. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Raul, cara, teve uma diferença muito grande da personalidade dos caras que iniciaram o poker. Quer dizer, a gente pega você, pega o Christian, pega o Akari, o próprio Federal, cara, Brasa. Quer dizer, eram caras bons de cara, bom de entrevista, bom de microfone. E aí eu faço uma ressalva que é o seguinte: o Brasil deu muita sorte, porque a meninada que ficou boa no poker no Brasil é uma meninada muito boa de microfone, que é a turma toda que passa aqui pelo PokerCast. Você pega o Kelvin, Kowalski, Toyscat, os caras do Forbet, os caras do Samba, os caras do Line-Up, Fosteira, é uma turma muito boa. Mas no mundo isso não é verdade, quer dizer, você pega a elite do poker gringo, são os caras que falta personalidade, falta um Mike Matthews ou falta o Doyle Bronson. Você sente isso, quer dizer, essa mudança bizarra no perfil do jogador, cara? Assim, eu acho que o poker, né, lá no início, ele era realmente um jogo mais de malandro, né? Você falou assim, você falou lá atrás isso, né? Você era o malandro e tal. Ele realmente tinha esse lado do malandro, né? Então eu acho que ele atraiu um pouco esse tipo de perfil, não malandro de passar a perna nos outros, mas malandro de ser um cara safo, né? Um cara que tá antenado, tá vendo o que tá rolando em volta. E então eu acho que aquela primeira leva do poker que tá até hoje, né? São pessoas com esse tipo de perfil, né? Pessoas malandras e tal. Depois, né, com a evolução do jogo, dos softwares, veio uma geração nerd do jogo, né? Veio uma geração nerd. O cara não precisava mais ser malandro para se dar bem no poker, né? E aí traz uma geração diferente. Só que o poker, ele é uma coisa que ele está conectado ao marketing, à mídia. Então mesmo esses nerds, em algum momento, eles têm que sair para lá e falar: galera, meu nome é não sei o quê, o cara tem que se virar, né? E como o poker não tem muito espaço para pessoas, eu acho assim que a pessoa precisa ter uma inteligência, né? Para se dar bem no poker, o cara tem que ter um raciocínio bacana. São pessoas que acabam conseguindo vencer esse bloqueio da timidez e tal, e vir à tona falar. E quando falam, são pessoas interessantíssimas, né? Porque são pessoas inteligentes, são pessoas preparadas, tudo. Então, às vezes você vê ali, né, o cara mais na dele e tal, mas aí quando você troca ideia, você fala: pô, não, o cara realmente tem a acrescentar, né? Então, acho que o perfil mudou um pouco nesse sentido, mas ainda acho que continuam trazendo pessoas. O poker reúne muitas pessoas interessantes, né, de várias maneiras. Não tem um papo bobo entre jogadores de pôquer, né? Num break, todo mundo esperto, todo mundo malandro, todo mundo inteligente. Isso é um negócio legal do jogo, né? A gente estava até conversando isso, eu, Foster e Xeno, outro dia, que uma das coisas, por exemplo, que a gente imagina que o pôquer atrai tanta gente bem sucedida em outras áreas,
né? Que o cara ali, ele se sente no mesmo nível, ele não é bajulado, entendeu? Não fica aquela coisa do, pô, esse cara e tal. Tá ali de igual para igual, pelo contrário, tá remando para tentar ficar de igual para igual com a turma, entendeu? É uma hora que o cara se sente mais humano ali junto com os mortais ali, mesmo os caras ultra famosos, como o Neymar da vida, etc. O cara se sente de igual para igual na mesa de pôquer, né? Artistas de Hollywood jogam Las Vegas desde sempre. É a hora que o cara não é o artista, ele não é os caras não são os fãs dele ali do lado, entendeu? Podem até ser, mas naquela hora na mesa não são, entendeu? Então eu acho que é uma coisa legal do pôquer. Raul, você, depois do Full Tilt, você chega a abandonar a carreira em algum momento? Quer dizer, você chegou a falar, cara, eu vou largar essa parada essa tsunami de desenvolvimento técnico no jogo, ou você ficou no pôquer o tempo inteiro? Então, eu tive sim, cara. Logo depois que o Full Tilt, eu realmente deu uma frustrada, né? A gente tinha tido o baque do Party Poker lá atrás, com a saída dos americanos, né? Uhum. Que já foi a gente tinha um clube do poker, era o segundo maior site, era o segundo maior afiliado do mundo, o Party Poker. Uhum. A gente tinha uma estrutura grande, né? Já tinha uma máquina boa ali. E a gente tomou o baque dos americanos, né? Porque ele era um site basicamente americano, e ele praticamente acabou. E aí depois a gente toma essa segunda do Full Tilt, né? Do Black Friday, né? FBI. E aí realmente me deu uma frustrada, cara. Me deu uma baixada. E eu acabei me embarcando num outro negócio também de jogo. Lá que eu tentei, não deu certo. Eu fui lançar um site... tipo um site de bolão, que era dinheiro e tal, uma coisa que quase saiu várias vezes, bateu na trave, acabou que eu não consegui, mas passei um tempo nisso e aí meio que abandonei o jogo nesse período. Parar de jogar eu nunca parei, tá? Chegava em casa ali, jogava uma mesinha, jogava uma telinha, nunca tive uma fase assim, não quero saber de pôquer, tô com nojo de pôquer, nunca tive isso. Uhum. Eu sempre joguei, independente hoje eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas chega ali na madrugada, escrevi o negócio, tinha que escrever, abro minhas mesinhas, jogo um spinzinho, jogo um heads up. Então assim, o pôquer sempre fez parte da minha vida, mas nesse período eu abandonei o pôquer, posso dizer que eu abandonei por 1 ano e meio, e aí quando eu voltei, inclusive, que eu falei, não, vou voltar a jogar, eu tomei um puta baque, entendeu? Falei, caraca, o que aconteceu? Tipo, foi a primeira vez ali que eu senti o impacto da evolução do jogo, entendeu? De falar, que isso? Como eu tô fora de forma aqui, sabe? Uhum. Cara, o que tá acontecendo? Não consigo mais puxar as mãos, não tô ganhando ficha, tipo, peraí, tem que reciclar tudo, entendeu? E foi 1 ano e meio, assim, então você vê que a velocidade, né, do jogo hoje é assustadora, né? A evolução do jogo é assustadora. O legal é que, assim, o poker parece que ele não parece ter uma solução final, né? Que, tipo assim, o cara... desenvolveram um computador que chegou à solução da dama, né? Você não tem como ganhar. Uhum. Né? O poker parece que não tem fim, né? Parece que é uma... Não se chega a uma solução, né, final. Você não consegue falar, não, eu resolvi o poker aqui completamente, porque as variáveis, né, do poker... tem a variável humana, né, que é muito difícil você mensurar ali do cara, né, porque é o tipo de jogador no dia, né, na maneira que ele tá jogando, com a quantidade de fichas, etc. Então, isso é uma coisa do poker que essa evolução do poker eu não sei se ela para, entendeu? Eu acho que ela segue rodando, assim, até porque eu acho que é um pouco cíclico, como eu te falei. Eu acho que teve uma época do poker, quando eu comecei a jogar poker, assim, o poker era muito tight. Era muito tight, todo mundo jogava duro, porque todo mundo falava, joga tight, tem que foldar a porra toda e tal. Aí alguém olhou para aquilo e falou, tá todo mundo tight, eu vou começar a jogar loose. Uhum. E aí o cara começou a ganhar. Aí, o que aquele cara tá fazendo? Tá jogando loose. Aí todo mundo vai jogar loose. Teve uma fase do jogo que era uma loucura, era 3-bet, 4-bet, 5-bet, todo mundo enlouquecido. E aí, de repente, o cara falou, tá todo mundo enlouquecido, vou jogar tight de novo. Uhum. Então ele tem uma coisa cíclica, entendeu? Não exatamente precisa sempre ir pra frente. De repente você pode ir voltar para coisas que de repente não davam tanto dinheiro e voltam a dar, porque passa a ser o melhor antídoto para alguma coisa que tá todo mundo fazendo, entendeu? Uhum. Só avisando que no dia que voltar pro Dan Harrington eu vou arrumar uma nota. Dan Harrington. Harrington Holding. Raul, se você me permite, só uma explicação para quem não acompanhou a época. Do Full Tilt a gente falou, mas do Party Poker a gente não falou. Quando passa a UIDEA, que é a lei de portos, que era uma lei de portos, que eles passaram ali no final da lei uma proibição de transação, o Party Poker e o Full Tilt optaram por continuar no mercado americano e o Party Poker sai do mercado americano
E é disso que você está falando, e isso é um dos motivos que permitem o Full Tilt e o Party Poker darem o tipo PS, que deram, né? O PS, perdão. O PokerStars, na verdade, ele dispara. O Full Tilt não é dessa época, o Full Tilt vem depois. O PokerStars, ele vira um gigante quando ele banca, né? Ele não tira os americanos. Ele rapidamente ele puxa todo o field do Party Poker para ele, né? E aí ele navega sozinho, né? Ele vira um monstro. Aí vem o Full Tilt depois. O Full Tilt aparece, essa lei aí dos Estados Unidos, se eu não me engano é 2007, por aí, né? E o Full Tilt ele vem depois, ele vem uns 2 anos depois. Mas aí vem aceitando o americano, né? Vem já na onda do PS, né? Vem aceitando os americanos. Mas o PS navegou sozinho. Durante pelo menos uns 2 anos ele navegou sozinho. E aí ele tem um crescimento absurdo, né? Absurdo. O Party Poker tinha as ações abertas na Bolsa de Londres e não podia bancar os americanos, porque ele tinha que seguir várias diretrizes lá da Bolsa, né, para você poder operar. Então ele não teve como bancar, né, os americanos. E o PS não, era privado ali, os caras falaram tipo, foda-se, vamos nessa. E depois lá na frente a gente vê no que dá, entendeu? Acabou dando certo a estratégia dos caras, viraram um monstro. Quando explodiu a bomba na Black Friday, os caras tinham a grana para pagar lá o que tiveram que pagar, pagaram as multas, pagaram tudo e conseguiram escapar do negócio, né? Perfeito. Uma pergunta do Israel, nosso ouvinte, e eu fiz algumas perguntas de ouvintes aqui ao longo da entrevista, mas essa eu estou especificando dele. Ele falou, cara, pergunta para o Raul a respeito de profissionais recreativos, porque você começou a falar de HUD e não continuou, e ele falou que você foi professor dele, ele começou jogando com você e com o Christian, e ele falou, cara, pergunta para ele se ele acha o ambiente online hoje pouco convidativo para o jogador recreativo, e eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito de HUDs. Sei que você falou no Stories do Instagram, mas o Stories no Instagram dura 24 horas, e o PokerCast é eterno. Boa, show de bola, ainda bem, porque é eterno. Então, eu acho que a Maia, né, inclusive, que é a empresa hoje que comanda o PS, né, ela quando ela entrou com essa visão que o Israel comentou. Tá, hoje o poker online não é mais convidativo por recreativo. É claro que isso eles chegaram baseado em números. Devem ter visto que os números de depósito estavam diminuindo, né? Eu imagino que se tivesse entrando cada vez mais dinheiro, os caras não iam ficar pensando muito isso. E realmente começou a fazer um monte de coisa, de ações, né, que irritando os regulares e tentando, né, melhorar o ecossistema, né, dividir. E trazer o poker para um jogo recreativo, né? Sem que assim, dá para ganhar? Dá, mas não é o que eles querem trazer como notícia, né? Então eu acho que assim, hoje então, a gente está nesse momento um pouco a gente está nessa bifurcação, entendeu? Eu acho que a gente está nessa bifurcação. Então eu acho que esse tema do HUD é muito propício para esse momento, porque a gente está num momento em que o poker ele virou uma profissão, tem uma porrada de gente levando a sério, não sei o quê. O próprio PS foi quem criou, né, essa possibilidade, né, o PS, e de repente o PS começa a atacar contra essa turma, né, começa a dificultar a vida dessa turma. Aí vem o Party Poker e fala, não, você quer ser profissional, vem jogar comigo aqui. Aí tem o BPL lá, não, você quer profissional, a gente não quer aqui, a gente só quer recreativo. Então eu acho que a gente está nesse momento, né, que daqui a alguns anos a gente vai saber, né, quem ganhou aí essa briga, de ver para que lado vai caminhar, né? Eu acho que tem gente buscando o lado de, cara, vamos deixar isso mais agradável, e tem gente buscando aí do lado, quem dá dinheiro para o site é profissional, então vamos ajudar os profissionais. A minha sensação, a minha opinião, é que a gente tem que olhar com muito mais carinho para os recreativos. Tá? Muito mais carinho, mesmo diminuindo o edge, perdendo algumas vantagens e tal, eu acho que tem que se olhar com mais carinho para os recreativos, porque o poker precisa desse lado, né? Não estou falando nem só do lado da grana, do recreativo, que vai alimentar o ecossistema e tal. Ele precisa ser uma coisa agradável, ele precisa ser uma coisa divertida, leve. O cara tem que sentar para jogar poker e depois sair, feliz, entendeu? Que jogou ali uma parada, jogou uma pelada, jogou uma bola, jogou um poker, entendeu? Não pode ser só uma coisa também do lado, você tem que saber que é 1% melhor e blá blá blá, e o cara na parede botando pressão no cara, você não tem HUD, você tem que ter o HUD, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E fica pesado, né? Eu acho que o poker não chegou onde chegou por causa disso.
O poker chegou onde chegou porque o cara pode sentar e ser campeão mundial, jogar com os melhores, como a gente falou, né? O cara senta com 8 profissionais, está no dia iluminado dele e ganha. Né? O poker precisa desse lado, precisa continuar com isso. E aí eu acho que esse discurso também muito profissional, muito dos... Quando vai muito pro lado da cúpula dos regs, né? Eu não gosto muito da visão, entendeu? Eu acho que é uma visão de curto prazo, assim. Eu acho que é uma visão que eles mesmos estão atirando no pé, pensando num longo prazo, entendeu? A minha sensação é essa, de fora. E aí entra o papo do HUD, né? Eu sou ultra contra o HUD desde o dia que o HUD apareceu, cara. Eu não acho, mais ou menos. Não, eu sou mega contra, sempre fui, entendeu? Sou trouxa, usei pouquíssimos softwares. Não vou me falar assim, não, trouxa, porque tem que usar. Tá ali o software, tem que usar, é uma puta vantagem, tá? Até hoje consigo ganhar sem o software lá, no meus spin, no meu heads up, mas poderia ganhar muito mais usando, não tenho dúvida. Mas assim, sou super contra, entendeu? Sou super contra porque a tecnologia não para de avançar, entendeu? Então vai ser um jogo de máquinas contra máquinas. Acabou o lado humano. É quantos anos? Mais 5, mais 10? Tem uma hora que é só computador versus computador. Ninguém mais joga. Você só aperta nos botãozinhos ali que o computador tá mandando você fazer. Entendeu? O resto é papo furado, entendeu? Não, o cara estuda aquilo. Não, cara. É engenharia que a gente tava falando. Virou engenharia de pôquer o negócio. Então, tipo... Ou a gente breca isso agora, ou vai ser uma disputa de máquinas. Vai ter o live vai sustentar, mas o online, o que vai acontecer? Cada vez vai ser mais barato o jogo, que ninguém vai ganhar lá em cima, porque lá em cima, se não usar software, vai apanhar e vai desistir, e o jogo vai virar uma área recreativa lá embaixo, essa é a minha visão. O jogo de $10, de $20 não vai acabar, porque é o dinheiro que o cara chega ali do trabalho, bota e não vai fazer falta a ele. Mas ninguém vai ficar botando 100, 200, 500 pra ficar apanhando de computador, sabe? Porque o cara não tá mais perdendo pro cara, o cara tá perdendo pro software do cara. E eu acho isso muito, assim, eu acho isso muito caído, entendeu? Uma visão assim do negócio poker como um todo. Raul, pelo tempo que você tem de janela, pela experiência que você tem, quer dizer, a solução seria tentar transformar o poker online num simulacro do poker, um simulador do poker live, quer dizer, talvez um approach daquele PKR, que certamente você se lembra do site, em que você podia jogar uma mesa e só faltava te filmar, né, cara? Só faltava você ser um personagem de realidade virtual. Eu acho que, assim, acho que o caminho é um pouco esse, tentar trazer o ambiente do live, por exemplo, o PP Poker, aí, o novo fenômeno, né, do poker agora. O PP Poker, o que aconteceu? O cara se sentiu no live, de repente. O cara tá jogando com um monte de recreativo do lado, pode mandar áudio no negócio, pode mandar um tomatinho no outro, brincar. O cara se sentiu no live, cara. Entendeu? O cara tá sentado na cama dele, jogando ali. O HUD também não é mas não é uma coisa assim como estão nos outros softwares e tal. Então, tipo assim, de repente o cara se viu podendo jogar em casa num ambiente de clube. E o negócio explodiu. Então, talvez não seja à toa, entendeu? Esse sucesso. Quanto mais profissional tiver o negócio, mais mecanizado, mais afasta o cara que está se divertindo, né? E mais traz o lado, beleza, o cara lá do profissional, etc. E quanto mais você puxa para esse lado clube, o lado diversão, você começa a trazer mais gente para esse jogo, mais gente. Agora, o profissional tem que saber que ele tem que se virar, entendeu? Nas condições que derem a ele ali, ele tem que se virar. Sem HUD, com HUD, não é essa, entendeu? Tem que se virar ali e ganhar. É a profissão do cara ali, então o cara tem que dar um jeito, não pode ficar refém não tem software, não existe não ter software, como assim, entendeu? Vamos nessa, né? Agora, o PP Poker evidentemente traz com ele uma porrada de problema, né? Quer dizer, você tem, se por um lado você tem o PokerStars que está lá, volta e meia, todos nós já recebemos dinheiro de volta, que falou, até pegou 2 jogadores de collusion e tal, e toma aqui seu dinheiro de volta porque te passaram a mão. O PP Poker, na verdade... Eu acho que é o maior desafio do PP Poker é esse, né? É o collusion. Ele é uma selva de pedra, ele é o Velho Oeste. Ele é o Velho Oeste, né? Não, e outra coisa, hoje ele não tem nenhum controle de contas, né? Então, tipo assim, o Kalil tem 20 contas abertas em casa.
Você pode ter 20, não tem CPF, não tem nada, você abre ali em 2 minutos. Então você pode ter 20 contas. Então você ser banido de uma conta não quer dizer nada, você continua roubando com a outra, entendeu? Então, o PP Poker, eu acho que o maior desafio deles vai ser nessa área do collusion, né? Que é uma área, como você falou, que eu, por exemplo, eu recebi dinheiro no Full Tilt algumas vezes, né? Do Full Tilt falar assim, ó, teve roubo no sítio e tal, estamos te devolvendo, te dando aqui o prêmio. PS, né, já aconteceu isso. Porque a base do PP Poker, ele é como se fosse um play money, né? Sim. Ele é um play money, então, a princípio, o cara não precisa se preocupar se você tem 10 contas, se você está roubando, se está jogando com amigo no Skype. Não é uma preocupação do cara, né, a princípio, quando é play money, né? Mas como esse dinheiro, a gente sabe que ele não é play money, né? Quando ele vai para os clubes, para as ligas, ele vira dinheiro de verdade, isso passa a ser um problema sério, né? E eu acho que vai ser aí um desafio que eles vão ter pela frente. Certamente. Você está jogando no PP Poker, Raul? Cara, não, eu na verdade joguei para ver como era. Por incrível que pareça, assim, eu não gosto de jogar no celular. Todo mundo ama, né? Eu não gosto, cara, me incomoda. Eu acho que tô velho mesmo, é coisa de velho, né? Eu não gosto, fica chegando as mensagens em cima e eu quero ver a mensagem, sai da mesa e, porra, acho o jogo muito devagar, muito. Porque muita gente tá fazendo mais alguma coisa, né? Tá tipo no clube jogando, então muita gente demora para jogar, aquilo me irrita. O jogo é muito devagar. Mas assim, é bem feito, ele é todo, né, é muito inteligente, o aplicativo, etc. Mas assim, do jogo não me atraiu o jogo. Agora eu sei que tá rolando um jogo caríssimo lá, de Omar, de 5 cartas, etc. Eu não sou especialista em Omar, muito menos 5 cartas. Mas eu acredito pro cara que tá ganhando ali, tá valendo muito a pena, porque é um jogo novo, uma coisa que o cara não acha em lugar nenhum. O PS até tem um Omar de 5 cartas, mas eu acho que nunca vingou e tal. De repente, uma parada virou uma febre. Então, pro cara que tá matando no jogo ali, beleza, né? Vale a pena. Então, mas assim, não brilhou meus olhos com o jogo ali. Não curti tanto, assim, a jogabilidade dele, né? Mas aí acho que é pessoal, né? Porque com certeza o Brasil inteiro gostou, né? Boa parte do Brasil gostou, né? Fica aí a recomendação pro ouvinte que quiser jogar, jogue em clubes de pessoas que você conheça, de preferência clube de clube, que você pode bater na porta, ou de gente que você conheça de fato fisicamente, né? Deve estar atraindo bastante pilantra também, né? O PP Poker, né? Porque, como você falou, o cara abre um clube, deposita aqui comigo, aí o cara não paga e some e tal, é perigoso, né? É bom você realmente procurar pessoas de confiança, pessoas que você conheça e tal, porque, infelizmente, né? Sempre tem os que se acham mais malandro que todo mundo. Aí. Sem dúvida. Raul, mudando radicalmente de assunto, a gente já vai caminhando para a reta final da entrevista. O Felipe Souza perguntou a respeito do vídeo, você, o Foster e o Chenot, que são 2 ex-entrevistados do PokerCast, que recentemente saiu aquele vídeo falando a respeito da questão dos $5 mil, que é possível se ganhar e tal. R$1.000, R$1.000. Eu imagino que você deve ter tomado um calor fudido por causa desse. Não, primeiro quem falou foi o Xenozinho, mas assim, o Xenozinho me passou essa bola no Stories também, ele recebeu essa pergunta e me passou, né? E eu respondi, eu vou responder o que eu respondi lá aqui, como você falou, lá some, aqui fica, né? O que acontece? Uma coisa que saiu no vídeo, porque assim, é uma coisa espontânea, a gente tá batendo papo, né? Então você também não fica preocupado em, porra, Raul, você tem que falar a parada perfeita, exata. O Chenot fala na hora assim, pô, até no micro-stake. E micro-stake realmente é um jogo muito barato, muito barato. Se você fizer a conta do micro-stake ali, você fala, pô, ganhar $5 mil por mês é uma foda. O cara tem que ganhar $1.300, $1.400, num average buy-in de 1,50, de 2, é muito difícil. É muito difícil. Vai ser os top micro-stakes do mundo, né? Então, realmente, quando você fala em micro-stakes, fica uma coisa muito difícil de ser alcançada. Mas se a gente pensar no poker em geral, né, se você me mandar uma pessoa assim e falar, pô, Raul, tem um amigo meu aqui, prepara ele precisa ganhar $5 mil, de todo jeito. E a gente traçar aqui um plano, é óbvio que o cara tem que chegar com o cara pode chegar com 0, né, o cara tem que chegar com alguma coisa, né, a gente traçar um plano, né, eu vejo o poker ainda como um caminho mais fácil que o mercado de trabalho, para você ganhar $5 mil, tá? Qual é o problema? O que eu falei em relação, em comparação aos dois?
a garantia dessa longevidade disso, aí o mercado de trabalho é muito melhor. Né? Porque o poker, em um ano, se você fizer um trabalho legal com o cara, é totalmente viável do cara tá ganhando R$5.000 por mês, $1.200, $1.300, sei lá. Só que o que acontece, como a gente vem conversando, os softwares estão cada vez mais difíceis, né? O jogo está cada vez mais difícil. Então esses $1.000, esses $1.500 que ele ganha daqui a 12 meses, talvez em 24 ele não consiga, se ele não acompanhar essa evolução do jogo. Talvez esses 5 virem 20, mas tem uma boa chance desses 5 virar 4, vira 3, vira 0. No mercado de trabalho, o cara vai levar 5 anos para chegar nos 5.000. Mas uma vez que ele chegar, a chance dele perder é muito menor do que no poker. O cara pode ser demitido, né? Pode sair também e ser demitido, mas a tendência do cara que atingiu um patamar de R$5.000 no mercado de trabalho é que ele saia dali e arrume um outro emprego nessa faixa, entendeu? O cara já era um especialista naquilo e tal. Então, uma vez que se atinja, né, ele te dá uma garantia muito maior, uma segurança muito maior. Mas o poker, em termos de velocidade, 2 caras partindo do zero, o poker é mais fácil de ganhar R$5.000 no mês. É mais fácil. Agora, quanto tempo vai durar? Aí vai ser seu grande desafio. Entendeu? Cheguei nos R$5.000, e agora? Entendeu? Agora eu tenho que manter esses 5, eu quero melhorar. Vai seguir ralando. O mercado de trabalho, ele vai ser mais cômodo nesse cenário. O cara chegou nos R$5.000, ele não vai precisar se matar para manter os R$5.000. Ele vai seguir fazendo o que ele está fazendo e vai continuar ganhando os R$5.000 dele, entendeu? Então, essa é a minha visão sobre... Agora, em relação aos micros, aí realmente a galera mandando e tal, pensando aqui em contas, até no micro, aquela frase ali realmente foi a única coisa que eu tenho que realmente tirar do contexto, que não é verdade. Até no micro é foda. O cara precisa jogar low, o cara precisa jogar City de 180 play, jogar não sei o que, fazer uma gradezinha, o cara tem que poder jogar uns torneios de 11, 15 e tal, o cara não vai fazer R$5.000 jogando torneio de $1 e $2, que aí realmente é muito difícil. Né? Perfeito. Raul, vocês tiveram aí agora o torneio no Copacabana Palace, um dos hotéis mais legais, o hotel mais legal do Brasil, possivelmente, mais charmoso do Brasil. Cara, numa cidade que é um tesão, eu sou suspeito para falar do Rio, acho o Rio maravilhoso e tanto que as duas principais meia maratonas que corri são aí, porque o cenário é impecável, apesar da temperatura não ser a melhor para correr. E o Brasil tem um fascínio por Barcelona, o poker tem um fascínio por Barcelona. Você acha que o Rio teve problemas, o poker carioca ele é sofrido, né? Hoje tem um tanto de gente boa mexendo, botando a mão para trabalhar, para fazer, mas o desenvolvimento do poker carioca ele foi tardio como foi aqui em Belo Horizonte. Você acha que o Rio, que dá odds pro Rio ser um destino turístico internacional? Qual foi sua impressão dos gringos que vieram? O que eles acharam do Rio? Porque, porra, é barato pros caras. É maravilhoso pros caras. Se os caras estiverem na região turística do Rio, é seguro também pros caras. A hospedagem no hotel daquele porte, ela é irreal pros caras. Quer dizer, eu fico olhando e falando, cara, que Barcelona, velho. Manda esses caras virem pro Rio e que se botar os caras 3 anos aqui, eles nunca mais vão querer sair do Rio de Janeiro. Eu acho que o Paripoker, ele tinha que ter chegado é difícil, mas ele tinha que chegar no meio termo, porque ele fez um valor também que ele não conseguiu atrair brasileiros, né? Ele fez uma coisa que foi caríssima pro brasileiro, né? Por outro lado, se ele faz barato, o gringo não vem. Então, eu acho que tem que se buscar esse valor ideal, né? Que o gringo venha e o brasileiro possa jogar. Porque eles acabaram sofrendo lá no torneio em termos de field, né? Por ser um torneio muito caro, etc., para o brasileiro. Agora, os gringos, assim, o feedback que eu tive foi o melhor possível. Os caras adoraram. Adoraram. Acharam o evento, ultra bem organizado. Tudo funcionou bem pra cacete, se sentiram em casa. Como você falou, aí o cara vem pro Rio e aí ele sai e acha tudo barato, né? O cara tá vivendo um 4-1 ali, né? Uma moeda. Então os caras, apesar do torneio, tudo em volta fica barato pra eles. Né? Os caras têm uma temperatura, tem muito gringo vindo da Europa, lá da parte fria da Europa, e aí o cara chega aqui, apesar de achar quente, ele prefere, né? Por isso que eu tô te falando, tem muitos gringos que vêm morar no Rio, cara. Tem muitos jogadores de pôquer morando no Rio. Tá? Tem muitos, eu conheço alguns
que moram no Rio, e eles vão meio que se passando isso, e cada vez, o Isildur tá agora no Rio, né? O Dan Coleman tá no Rio, tem vários caras morando no Rio, né? Então eu acho que o Rio tem tudo, sim, só que o Rio tem esse problema jurídico, político, de jogo do bicho, né? Tem umas confusões ali de jogo que precisam ser acertadas, né? O Brasil inteiro tá mais do que resolvido, né? Exato, o Rio de Janeiro é o único lugar que não conseguiu resolver, né? Você vê que teve o torneio agora há pouco tempo que foi interrompido, né? Teve um torneio grande lá na Barra que foi interrompido. A gente tá em 2019, pô, isso aí era aquele papo de 2007, 2006, pô, invadiram o clube lá em Belo Horizonte, fecharam o torneio, pô, mas isso aí já morreu há muito tempo, né? Já resolvemos isso. E o Rio parece que tá no passado nesse sentido, né? Tá lá 15 anos atrás, né? Ainda tá fechando o torneio, o cara ainda fica na dúvida, faz, não faz. Então é uma barreira, eu acho, né? Você imagina, você como investidor, você vai enfiar uma grana, vai botar um evento grande, aí você, Rio, aí você fala, Rio do caralho, mas sei lá, fecha o evento, cara, vou fazer em São Paulo, vou fazer no Sul. É meio que normal, né? O cara ficar com medo, né? Acho que é um problema do Rio aí que precisa ser resolvido rapidamente. Eu, inclusive, participei disso, né? Eu tenho uma história legal. O Rio, né, teve um torneio que foi bloqueado encerrado, e aí alguém entrou na justiça, né, pedindo para liberar o jogo, né, e aí isso foi para a segunda instância lá, e o relator tinha votado contra o pôquer, né, tinha votado que o pôquer era um jogo de azar, né. E aí, por acaso, né, o desembargador que ia votar, o cara trabalhava com ele, morou no mesmo prédio que eu, na infância, né? E aí ele me procurou e falou assim, Raul, você joga pôquer? Eu jogo. Não, porque eu trabalho com um desembargador aqui e ele pegou o caso do pôquer e ele quer saber mais sobre o pôquer e tal. E aí acabou que eu dei aula pro desembargador, né? Eu falei com o federal também, o federal sabia que estava com o cara, etc., e aí eu fui lá e fiz uma aula para eles, né? Tinham 2 desembargadores, aí os caras gostaram, falaram, você pode fazer mais aula pra gente? Eu falei, posso. Aí eu acabei que fiz uma aula, fiz um curso pros caras, né? E no final, porque o desembargador falou pra mim assim, pra eu votar a favor, eu preciso convencer o relator, entendeu? O cara queria que se convencer a ponto de convencer o relator de que era, né? E aí eu preparei um material para eles, né? Fiz um curso do zero aqui para eles e no final eles realmente virou, né? Eles votaram a favor, o relator, todo mundo, e passou. Só que isso, aí naquele negócio de justiça brasileira, não sei porque isso não oficializou, né? No diário e tal. Mas a causa foi ganha, entendeu? Pelo lado do pôquer como jogo de habilidade. Isso tem 1 ano e meio, assim, mais ou menos, que eu devo ter feito essas aulas. Fiz inclusive lá no fórum, dava aula na sala do cara. O cara era engraçado, entrava a gente e falava, não, aqui meu professor de pôquer. Tipo, dentro do fórum do Rio, lá, com a sala gigante do desembargador. E eu dando aula lá pra eles lá. Obrigado, Raul. Não sabia dessa história. Que história fantástica. Obrigado em nome da comunidade toda do pôquer, cara. Que legal. Que legal. Toda vez que tem uma quebra de preconceito desse. Foi bacana, foi bacana. E era engraçado isso, que entrava as pessoas, né? Olhava, não, eu professor de pôquer e tal. E o cara olhava assim, né? Pô, como assim, né? Dentro da sala do desembargador, o cara tendo aula de pôquer. Raul, outra pergunta é o seguinte, cara, tem restaurante de que você senta e come a R$15, R$20 o prato ali no quilo, e tem restaurante que o cara vai sentar e vai pagar 600 pratas para comer uma refeição. Você falou, tem que achar um meio termo para atender o jogador brasileiro no Rio, nesse torneio do Rio. Minha pergunta para você de coração tem que achar um meio termo para atender o jogador brasileiro no Rio? Esse torneio do Rio, ele não pode ser um torneio... Só de gringos? Não. Focando quem pode pagar 10 mil dólares. Não, lógico, só de gringos que eu quero dizer... Claro. Só de gringos aqui, a massa, né, seria... Não, então, pode ser, cara, pode ser. O que eu acho é que, assim, quando você tem um overlay muito grande, você desanima também os investidores, entendeu? Então, você tem que chegar num modelo viável. Não adianta você fazer um evento e perder $2 milhões. Não sei quanto eles perderam, $1 milhão, $2 milhões. Aí o cara vai fazer um, não vai fazer o 2, entendeu? Então, assim, o Rio é um lugar que, perfeito, Copacabana Palace não existe. Eles fizeram uma estrutura top, né? Tava tudo perfeito, só que não adianta fazer um evento desse e perder dinheiro porque ele não vai durar,
entendeu? Não vai durar, ninguém bota dinheiro numa parada que tá dando errado financeiramente. Por mais que você possa encarar investimento, marca, etc, mas pô, dá pra ele fazer um investimento sem perder dinheiro, né? Ele consegue fazer torneios em outros lugares do mundo que ele empata, pelo menos, e continua fazendo um investimento, marca, etc, entendeu? Então eu vejo com muito bons olhos o evento, mas acho que eles têm que se reunir, sentar e chegar num modelo viável financeiramente, que eles possam fazer 2 por ano, entendeu? Porque dessa maneira que foi, eles não vão aguentar. Não vão aguentar tomar ferro 2 vezes por ano, o cara vai desistir, entendeu? É inevitável. Aí vai fazer em outro lugar, vai fazer em Barcelona, entendeu? Vai fazer em outro lugar. O negócio é que quando um torneio dá certo, um torneio grande, é bom que no lugar, né, você já tenha bastante jogadores do lugar. Quando você vai num buy-in de 40 mil reais, eles perderam essa força do Brasil, entendeu? Então, talvez um main event menor um pouco, 5 mil, com um high roller de 25, com um high roller de 15, entendeu? Que atenda os gringos que querem caro, que atenda meia dúzia lá de brasileiro que vão jogar caro, mas um main event, por exemplo, que tenha mais brasileiro, talvez seja uma solução garantida um pouquinho menor, em vez de 5 milhões, 3. Acho que tem muita gente boa lá pensando para chegar numa solução. Entrada limitada, porque é duro você tirar um cara da Europa e dar pra ele a chance de dar 2 tiros de $10 mil, né? Às vezes se você coloca a reentrada ilimitada, um cara que tem $60 mil, ele vem dar o tiro se ele puder joga 3, 4 vezes. Não vai, né? Não, eu acho que são coisas a se pensar. Tem muita gente boa lá, o João tá lá, né? O João Simão, moleque fenomenal aí, que pode ajudar e tal, eles chegarem num modelo viável, porque a minha sensação é que o cara não repete ele pode tentar mais mas se não vingar, ele não vem mais pro Rio e vai para outro lugar, entendeu? Então acho legal que se chegue nesse meio termo para se aproveitar o potencial do Brasil, e não precisa ser do Rio, né? Porque o cara vai tranquilamente pega um avião de São Paulo, do Sul, de Minas e vai para jogar esse torneio, qualquer um no Brasil. É lógico, é um torneio que... Agora, quando chegou num valor de 40 mil, aí você restringe muito o brasileiro. Muito. Aí já é os caras dos times que jogam, é um ou outro que tem condição de dar esse buy-in, você limita demais, é um buy-in muito caro para nossa realidade, né? Sim. Então eu acho sim que eles têm que pensar num modelo que viabilize o Rio como uma capital do mundo do pôquer, né? Eu ficaria bem feliz. Bacana demais, eu também. Raul, eu vou encerrando, mas não podemos deixar de falar do line-up, né? O line-up foi dito muito a respeito dele pelo Foster, pelo Chenot aqui no PokerCast, em 2 entrevistas fantásticas. Aliás, eu não sei se você sabe, a entrevista do Foster é um milagre, porque eu entrevistei ele aqui no clube em Belo Horizonte e eu gravei no iPhone e eu deixo o outro iPhone na mesa gravando, e o da mão deu pau e eu perdi o áudio inteiro. E foram 2 horas de áudio maravilhosas que graças a Deus salvou e foram pro ar, e foi fantástico. Pô, ainda bem que você deixou. Ainda bem, imagina, cara, o desastre e a vergonha. Tem novidade? O que tem de novo no line-up acontecendo pra gente poder contar pro ouvinte do PokerCast? Beleza, então, cara, o line-up, ele é assim, há muito tempo, né, que acho que desde o Clube do Pôquer, como você diz, eu já tô nessa área, né, de trazer o pôquer de uma outra maneira, difundir. É claro que as pessoas falam, lógico, tem um lado da grana, é óbvio, ninguém tá negando que você também tem um lado comercial do negócio. Claro. Né, mas tem um lado de dividir, né, a vida do jogador de pôquer, as partes boas, a alegria com os jogadores de pôquer com outras pessoas, que é muito bacana. A gente tem um retorno de alunos, entendeu, que ganham torneio, que chegam, que passam, viram o gráfico, que fica lucrativo, que é bom demais, entendeu? O cara, que eu tenho de mensagem, de print de mensagem, né, de agradecimento, de que eu ajudei, de que isso, que aquilo, isso é muito bacana, né? Acho que é bacana em qualquer área, qualquer lugar, né? Quando você tem não só um reconhecimento, mas que você realmente vê que ajudou alguém ali, que está em busca, que está na caminhada, isso é muito bom. E o line-up, né, a gente surgiu com o line-up tentando trazer um pouco dessa dinâmica do jogo, né? O jogo evolui demais e a gente está tentando trazer para o pôquer, para o ensino, coisas inovadoras também, entendeu? Eu olhei assim e falei, os cursos de pôquer são sempre iguais, a vida inteira, sempre aquele mesmo modelo, uma aulinha, uma videoaula, um negócio e tal. Falei, o pôquer não para de evoluir, né? Vamos tentar evoluir também o ensino, né? Vamos trazer uma coisa. Aí a gente, foi o primeiro a trazer o que a gente trouxe, o ranking, né, para os cursos.
Então toda vez tem os módulos, no final tem uma prova, só que essa prova vale grana, né? Ela é uma prova que é um ranking que os primeiros lugares são premiados, como fosse um torneio, entendeu? Então o que a gente conseguiu com isso? Muito mais gente acompanhar essas aulas para chegar e poder fazer a prova, porque a gente sabe que tem uma taxa de abandono muito grande em cursos online e tal, o cara compra e não faz, etc. Então a gente conseguiu trazer um mecanismo, né, para manter a turma ativa. E aí na segunda edição a gente trouxe o aplicativo, né? Hoje em dia já está mais comum, mas a gente trouxe um aplicativo para o cara poder fazer o curso. Então a gente está sempre buscando novidades. E agora, né? Já agora saindo da entrevista, já acabou de acontecer aqui, a gente está trazendo um curso de blefe, né? Um curso de blefes, só voltado para blefes, entendeu? Um assunto que assim eu acho que eu nunca encontrei uma coisa só de blefes. Uhum. O blefe, ele entra ali num contexto para te falar, eu blefei a parada porque eu vi essa situação assim, assado, mas eu nunca vi material que focasse em blefe, né? E aí a gente teve essa ideia, falou, vamos fazer um curso de blefe, né? Só focado em blefe? Vamos. E aí a gente tá com esse projeto agora, né? Acabou de rolar aí a turma, né? De um curso só de blefe. Então a gente está sempre buscando essa inovação. E a gente tem esqueci de um outro produto, vou aproveitar para fazer meu merchan aqui, que é o Lineup WhatsApp, né? A gente criou um grupo, né, exclusivo dentro do WhatsApp, onde todo dia a gente analisa 2 mãos do grupo. Então, tipo assim, a galera gosta muito porque é um jeito leve, né, vamos dizer assim, de você estudar poker. O cara chega em casa à noite e tem lá 2 análises de mão pro cara ouvir, né? Então a galera gosta bastante. E a gente está sempre buscando isso, trazer coisas inovadoras aí na área de ensino. O WhatsApp é exclusivo para alunos? Ele é aberto para qualquer um, entendeu? Ele tem um custo mensal, o cara tem lá um plano lá que ele faz, trimestral ou mensal, e é aberto para qualquer um, né? Qualquer pessoa entra, a gente tem 2 aulas mensais e, além disso, 2 análises diárias, né? De segunda a sexta. Então o cara acaba que tem bastante coisa, que você vai pegar, o cara tem 40, 45 análises de mão por mês, mais 2 aulas. Por um preço, custa 60 prata por mês, 65. Então, é bem acessível e bem leve, entendeu? Muita gente gosta nesse sentido, que fala assim, pô, eu não tenho paciência de estudar, ouvir aula de 2 horas, não sei o quê. E aí o cara entra ali, escuta, tá no metrô, chegou em casa, uma análise de mão leva 8, 9 minutos, 7, 8, 9 minutos, entendeu? Então é uma coisa bem tranquila da galera acompanhar, a galera gosta bastante. Então a gente está sempre nessa pegada, entendeu? De tentar trazer alguns modelos novos aí que acompanhem, né, essa evolução do jogo também na parte do ensino, porque a gente sabe que tem sempre muita gente buscando, desde que a gente fez o Clube do Poker, que eu descobri isso, né? Quando eu escrevi lá o primeiro artigo, eu falei, caraca, tinha um monte de gente querendo ler isso, né? Então até hoje, é óbvio que hoje o número é 1000 vezes maior, mas tem muita gente querendo aprender poker, estudar poker, tá perto de pessoas que gostam de poker, né? Não só às vezes estudar, mas o cara quer estar junto de outras pessoas que têm o mesmo objetivo, isso é muito importante. A gente sofre um preconceito até hoje do poker, né? De o cara, o que você faz? Joga o poker. Como assim, joga poker? Que isso? Mas o que você faz? O cara pergunta 2 vezes, mas o que você faz, né? Tipo assim, o cara não aceita a primeira, né? Uhum. Não, mas o que você faz de trabalho, assim? Aí você fala, não jogo poker mesmo, tipo assim. Então, quando você está num ambiente também que tem mais pessoas com o mesmo objetivo ali, com a mesma paixão, é bom também, né? Já que a gente tem esse outro lado aí que a gente sabe que até hoje rola, né? Um preconceito aí da sociedade, por um pouco de ignorância, assim, em relação ao jogo, mas sempre vai existir, né? Eu acho que sempre não, tomara que não, mas por um bom tempo ainda vai ter, né? Bacana demais, Raul. Eu queria te agradecer, cara. Obrigado por tudo que você fez pro poker brasileiro. Obrigado com o carinho de sempre com o PokerCast. E cara, sucesso para você, junto com o Xenô, junto com o Foster, no line-up, na vida. Que Júlia e Joaquim comecem a julgar o mais rápido possível. E felicidades. Muito obrigado, cara. Pô, obrigado você, Calil. Obrigado aí pelo convite. Na verdade, esse convite surgiu até de um stories, né? Alguém botou, né? Uhum. Por que você não vai lá? Eu falei, é só me convidar. E você falou, pô, tá convidado. Mas então... foi Insta, cara. Tava numa hora tão boa. Eu falei, porra, que timing perfeito aqui. Eu tento equilibrar histórias antigas com a turma do online, com as questões de fora do poker, como são psicólogos, às vezes, pessoal da meditação, às vezes.
e tal. E, cara, veio na hora certa, no equilíbrio certo, com o nome certo. Obrigado por atender com tanto carinho, cara. Não, e parabéns aí pelo sucesso que eu sei que faz aí o PokerCast, né? E você aí também, com toda a sua participação aí na história do game, sei que você já está há muito tempo também envolvido, que é uma paixão sua também. E vamos nessa, estamos juntos aí, vamos seguir. O poker, uma coisa é certa, o poker veio para ficar, né? Já tem o seu espaço, a gente só tem que ver como pode melhorar ele cada dia mais, a experiência poker, né? Trazer isso de uma maneira bacana, saudável para o máximo de pessoas. Então, estamos juntos aí nessa luta aí. Muito obrigado, Raul, um grande abraço. Valeu. Valeu, até mais. Marcelo Lanza aqui em entrevista, hein? Que homem, hein? Cara, sensacional. Foi legal pra caramba o Raul. Tem promoção. Lembramos que vai ter promoção no final do programa. Lanza vai escolher os números. Então, Lanza, você nem roda aí até o final da pauta, porque o senhor vai escolher números aleatórios. Tá lá muito depois do fim. Lanza, apostas esportivas. Começou o Campeonato Brasileiro. Brasileirão, filho. Brasileirão, ainda um pouco inconstante, apesar de os favoritos, quase todos os favoritos vencerem em casa, tirando o Fluminense, que deixou muita gente cabelo em pé, com aquele 1-0 que ele tomou do Goiás em casa. Mas totalmente fora de padrão, cara. Totalmente o VAR foi fora esquisitíssimo, uma chuva bizarra, acabou a luz, perderam pênalti. Exatamente. Mas para quem entrou no Brasileirão com vontade de aposta, o Galo um sufoco na gente, inclusive. Mas, assim, Palmeiras muito tranquilo, Galo tranquilo, assim, dentro né? O Flamengo com o Cruzeiro, apesar de ser difícil em casa, também ganhou tranquilo. Cara, Brasileirão é um campeonato difícil de apostar, mas vale as análises. Daqui a pouco nós vamos começar a entender os times que tendem a jogar por baixo, pelo meio e a turma de cima. Então, continuo falando que vale a pena apostar no Brasileirão e bem, mas cuidado com a Libertadores de meio de semana. Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Tem muita gente que tá focando em Libertadores, vai ter gente focando em reta final do Sul-Americana, vai ter gente economizando para a Copa do Brasil lá na frente. Eu acho que é uma rodada... Então tem que ficar esperto. Por exemplo, o Santos não tá jogando tá só na Copa do Brasil, não tá na Libertadores. O Santos começou foi uma surpresa, bem, né? Foi uma surpresa ganhando do Grêmio fora de casa, que foi uma das bets quebradas, assim, geral da turma, mas o Santos não tá morto. É um time ali que é um time ajeitadinho. Eu acho que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, tomar cuidado não. Eu acho que uma semana boa de apostar é amanhã e depois, quarta e quinta, porque não temos jogo de Libertadores no final de semana. Então quem for poupar vai com força máxima, quarta e quinta, poupa final de semana para o jogo de meio de semana. Então é uma semana que vale a pena estudar para betar. Aí sim, Lanzinha, vamos direto para nossa sessão de tweets, cara. Caras, né? Sessão caras, exatamente. Isso. Cara, começamos com ninguém menos que ele, Sean Dib, cujo Twitter é Markup Police, né, que é o cara que pega o markup quando as pessoas botam suas retas no mercado. Ele que vai patrulhar todo mundo lá no Twitter. Ele colocou o seguinte: segue uma aposta divertida pro Real Kid Poker, o Daniel Negrano, e a Amanda Lederman. Vão apostar $500 mil em qual casamento dura mais, o meu ou o seu? Já que eu sou tão ruim para minha esposa e minhas crianças, isso deveria ser uma aposta fácil para você. Cara, Peguei. É o Sean Dibs. $500 mil? Ué, parabéns. Tá louco. Não, o negócio é o seguinte, você encosta lá, você esquece, você para. Cara, E aí o Daniel Negrano respondeu o seguinte: você é mais jovem, então o seu deveria ser mais longo. E aí a galera começou a discutir, cara. O negócio rolou uma treta cabulosa. O Daniel Negrano virou e falou assim: quais são os parâmetros com relação à morte? Eu tenho 15 anos, eu sou 15 anos mais velho que você, mas eu imagino que você está poucos meses faltam poucos meses para você ter um ataque cardíaco, sem kkk, sem LOL, seco assim, sem carinha sorridente. E aí, cara, os caras começaram numa treta fantástica e o pessoal do grupo é que chamou atenção pra gente pra essa parada e muita gente entrou na discussão. Cara, o Sorel Mitzi, lenda do Poker Online, falou que o Sean é uma das pessoas mais doentes e mais desagradáveis que ele já conheceu e por aí vai. O Sean Dib realmente ele tem essa fama e Lanza, puta babaquice, né, cara? Eu tô dando uma lida aqui. Mas ele quer cutucar, né?
Ele só quer agredir. Te perguntar, então você tá quebrado, mimimi. E o Negriano fala na tora isso. Tipo, o ataque cardíaco é pra ofender mesmo. Não tirou o pé, não. Pregou o pé mesmo. E, cara, o problema é quando sai da brincadeira, né? E aí foi pra agressão gratuita mesmo. Não, os caras já tem uma treta entre eles, então que, né, já começa com um mal-estar gigantesco. O cara vai lá cutucar e não sei o quê, então melhor larga pro lado. Exatamente, ninguém do Twitter vai parar pra assistir televisão com o Twitter bombando desse jeito, né? Ninguém vai. Especialmente porque na hora que a gente chega no nosso segundo Twitter, o rapper 50 Cent virou pro Randall Emmett, o produtor de televisão norte-americano, e cobrou $750 mil que faltam do 1 milhão que ele perdeu no poker. Quer dizer, ele pagou 250 prata e estamos devendo 750. Exatamente, cara. O rapper 50 Cent colocou o seguinte... ele colocou para ele que ele deveria pagar esse resto desse 1 milhão ou ele ia abrir a cabeça do produtor de filmes, o produtor que é uma celebridade, postou também um monte de print da tela do produtor pedindo desculpa para ele por Facebook, falando que ele estava passando mal, mandou foto dele no hospital, etc. E chamando o 50 Cent de 50 Cent. Ele errou aparentemente na digitação e o 50 Cent começou a malhar. Ou seja, cara, pelo jeito ninguém viu Game of Thrones. Estava todo mundo acompanhando o Twitter. Exatamente. E aí o Daniel Negriano, não satisfeito com tudo que aconteceu, ele vai lá e posta uma foto do membro dele, né? Pra poder falar que o casamento dele tá firme, é isso? Isso tá lá na frente, cara. Eu botei na sessão de e-mails. Mas o que acontece? Como você tava falando, né, do Negriano discutindo uma parada de casamento, eu olhei pra essa foto e falei que ele deve estar mostrando que o casamento dele tá firme, é isso? O recado é o seguinte, cara. Se você não segue o Daniel Negrano no Instagram... Não siga o Daniel Negrano no Instagram. Espera um mês pra foto ir embora, cara. Ele tirou a foto da piscina dele. E sabe quando você tira uma foto assim de você deitado e você pega seu pé e aí a piscina no fundo? Pois é, ele fez isso, mas ele não pegou o pé dele. Ele pegou aquilo que o cara do programa passado encostou nas costas do outro. Deu uma relada. Cara, que parada, velho. Inacreditável. Que tristeza, velho. Lanzi, temos... tweet de Pitãozinho Neymar, né? Com aquela paciência, né? Exatamente. Com aquele carinho, né? Exatamente. Aparentemente alguém mandou para ele uma mensagem via Facebook. Eu vou te dar a honra de ler. Atual nível de paciência para mensagem para gente pedindo dólar. O gente eu coloquei só para contextualizar melhor. Peter, peço desculpas pelo inconveniente, tenho certeza de que é chato receber essas mensagens, mas eu quero jogar pôquer e não tenho dinheiro para isso. Você pode doar $15 no PS para mim, por favor? Guilherme? Resposta do Pitão. Claro, pô. Posso dar R$60 para todo mundo que eu não conheço. Ah, mano, vai se fuder, vai. Cara, a galera, antigamente eles pediam $1, o outro pediu $15. Que parceiro, hein, velho? Tá louco. Isso, cara. O Ed Miller, um dos meus autores de pôquer favoritos, colocou o seguinte: há 20 anos atrás, visitei Las Vegas pela primeira vez e me apaixonei por como qualquer pessoa pode se virar nessa cidade com um pouco de cérebro e alguma malandragem. Continua sendo verdade até hoje. That's it. Simples assim, simples assim. Exatamente, o jornalista Remco Rinkemann tuitou o seguinte: eu nunca assisti nenhum reality show na televisão, mas tá de boa, nós temos o Twitter do poker. E pelo que já foi falado, teve movimentado. Exatamente. E temos e-mail. Temos e-mail, professor Marcelo Lanza. Cara, chegou um e-mail, já entro lá, assim, a Apple avisando que não tem storage na conta do PokerCast. Cara, não tinha um e-mailzinho, não. Tinha um e-mailão gigante. Luiz Quintal nos mandou um e-mail. Eu vou dar uma resumida aqui, porque ele realmente foi um e-mail longo e legal pra caramba. Que foi o seguinte: oi, Calil e Lanza, como vocês estão? Meu nome é Luiz Quintal, tenho 32 anos, sou de São Paulo, ouço o programa desde o primeiro episódio lançado pelo Super Poker. Ele é historiador, educador, jogador de pôquer e árbitro de futebol americano, outra paixão. Além disso, ele joga pôquer recreativamente e fez alguns comentários a respeito dos nossos 60 episódios. O primeiro, a química entre nós, que torna o programa agradável de se ouvir, cria um clima amistoso e às vezes me vejo comentando sozinho algum tema, como se estivesse numa mesa conversando com os dois senhores. Ele não sabe o tanto que esse clima foi azedo essa semana que eu ganhei uma aposta do senhor, né, Marcelo Lanza? Continua. Você está lendo o e-mail dele, né? Tá, tudo bem, desculpa. Tá. Beleza.
As entrevistas preferidas deles foram as nossas, a da Gabi, Vini Vitão Marques, Foster, Ari Aguiar, mas disparado a melhor das melhores foi com o Bernardo Shark. Que ser humano, que conhecimento. Me identifiquei muito com a história do pai dele, desde a doença, que levou meu pai também, abandono da carreira do mundo corporativo e, em especial, a filosofia. Ouvir Platão e Boman citados no podcast me realizou. Ainda marcou mais um ponto que foi sobre o debate de ensino de pôquer para menores de idade. Ele é professor e entre 2015 e 2017 ele morou no litoral sul de São Paulo, dava aula de História, Filosofia, Sociologia e falou com os alunos que ele jogava pôquer, ensinou os alunos a jogar e colocou a opinião dele o seguinte: eu acho que o pôquer deve ser ensinado aos menores de idade como esporte da mente, completamente separado da questão monetária, por questões legais óbvias. Outra coisa que ele colocou, voltando à discussão, ele disse que sobre o pôquer ser ou não elitizado, ele disse que é sim, que o pôquer é elitizado sim, mas que é democrático, que ele é democrático, mas que ele é claramente desigual nesse sentido. Ainda mais se analisarmos a realidade brasileira, opinião do nosso ouvinte Luiz Quintal, e falou que já fez as apostas esportivas dele durante um período da vida, antes da regularização. As apostas ajudaram ele a pagar umas contas, mas atualmente está no ferro. Agora deve estar ouvindo o professor Marcelo Lanza Maia da Dica Semanal, vai voltar a forrar. E finaliza o e-mail dizendo o seguinte: só mais uma coisa a dizer para os senhores, que homens, que aliás está virando padrão, todo mundo agora manda um que homem pra gente. Não vou pedir para regular a conta porque não tenho julgado, o ferro da vida já está pesado demais. Um abraço, paz, saúde e sabedoria para vocês. Luiz Quintal. Sensacional. Cara, Luiz, obrigado, velho. O carinho desse tipo de manifestação é um negócio que não tem como a gente agradecer. É legal pra caramba. Na hora que seu e-mail chegou, eu mandei ele já no grupo Super Poker, lá no grupo da produção inteira do programa, porque acho que esse carinho que a gente recebe, porque a gente é o microfone que leva, né? A gente é a boca que leva a palavra até vocês, mas a turma toda que faz parte do programa, edição, o Vitão, com quem eu discuto tanto, e Josi, Roberta, Flávio Del Valle, Vini Oliver, o Alan, enfim, a turma toda do PokerCast que tem o Grilo, a turma que nos ajuda tanto aqui no PokerCast. Esse carinho vem pra gente e vai pra todos eles. Agradecemos também ao Canta Vitor, que nos instagramou, estava ouvindo o podcast do jeito errado, a gente avisou que errado é não ouvir. E Lanza Maia, fechamos? Fechamos, senhor. Então tá joia. A gente vai finalizando o programa superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está, superpoker.com.br/clubes, a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, revistaflop.com.br, a sua revista de poker, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Lanza, começando a dica cultural, vou começar pelas minhas, porque as suas estão mais legais que a minha, com certeza. Essa semana você tem muito mais a discutir do que a gente começou a semana passada. Eu começo agradecendo o Rit Gomes e a Malu, que tiveram presentes lá no show do Caipirinhas, lá no Vintage 13. A minha banda foi legal pra caramba, o show divertidíssimo, tocamos com o Ramones Mania, tá até sujeito a gente tocar lá de novo dia 10, estamos tentando negociar isso. E vou dar 3 dicas de YouTube, Lanza. O meu canal do Luiz Thunderbird, o Music Thunder Vision, que é no YouTube. O Thunderbird é aquele mesmo que era VJ da MTV, vocalista do Devotos de Nossa Senhora Aparecida, uma banda clássica de rockabilly brasileira. O canal dele é animal. Se for começar a assistir, começa pelas 2 entrevistas do João Gordo, que estão fodas. Aí tem um outro canal que são as bandas tocando em preto e branco na casa de um produtor. Eu indico primeiramente o show do Teenage Fan Club. O nome do canal é House of Strombo, Casa do Strombo, STROMBO. E vai um documentário para quem é fissurado com vinil. Alô, alô, Sérgio Prado, I Need That Record é o nome do documentário, falando sobre a cultura de vinil e de lojas de vinil e da identificação das pessoas com isso. Então ficam essas 3 dicas, as 3 do YouTube, agrupei tudo, vamos que vamos. Senhor, o senhor me perguntou aqui sobre a bilheteria de Avengers. Exatamente, cara. Você tinha falado que a bilheteria de Avengers tinha risco de ser a maior bilheteria de todos os tempos. Então vamos lá. Lembrando que Avengers estreou quarta-feira de madrugada. Nós tivemos quarta, quinta... Você assistiu na quarta à tarde, assisti na quarta à tarde. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é segunda-feira, 17h49. Então eles consideram como o primeiro final de semana
ela faturou até o presente momento algo já em torno de 1,2 bilhões de reais. Dólares ou reais? Esse é de dólares. Uhum. Para você ter uma ideia, ela já é top 20 das maiores arrecadações da história do cinema. Uhum. Ela já deve estar ali em 13º, mais ou menos, no primeiro final de semana. O recorde máximo é de Avatar com 2,7 bilhões e não vai aguentar, não. Não vai aguentar. No primeiro final de semana de estreia, nós já abrimos com 1,2. Só para constar, o filme custou 400 milhões de dólares. Ele já tem um lucro de 800 milhões de dólares no primeiro final de semana. Então, cara... Nossa. Gentilmente eu peço, não me mandem spoilers, eu ainda não assisti o filme. Eu vou ao cinema assistir, apesar de eu ter sido liberado, professor Marcelo. Cara, eu vou te falar que antes de eu falar da outra parte, eu vou falar que a minha dica cultural dessa semana é Avengers. Tipo, eu fui. Uhum. Se você não foi e ouviu, vá. Tá tão legal porque em todos os grupos o filme é tão assustadoramente maior do que todos esperavam, e ele é grande demais. Ele, de fato, muito grande. Toda a expectativa que eu tinha... Grande no sentido de grandiosidade, não de extensão. Não, ele podia ter 12 horas. Eu estaria lá vendo até agora. Se tivesse uma semana de filme, eu estaria vendo. Ele fosse uma minissérie de 12 Mas ia ter episódios. que levar uma pipoquinha, né? Por mais que você não goste, eu levaria a pipoquinha. O filme é maravilhoso, o filme é sensacional, o filme é foda. E... vá ver. A galera tá com cuidado de spoiler. É uma coisa que eu nunca vi na vida. Tipo assim, ninguém tá querendo dar spoiler. As pessoas estão comentando nos chats e não estão querendo dar spoiler. Tem pouca coisa de spoiler no Instagram, cara. Que é uma coisa que você toda hora vê, já vê os spoilers todos e você não tá vendo. Isso é respeito. A galera tá esperando uma semana pra falar. Todos os grupos, viu? A galera começou a criar grupos paralelos pra discutir o filme com quem já foi. E, cara, que coisa linda. Fantástico, cara. Que é o contrário de Game of Thrones. Né? Fantástico, Lanzinha. Exatamente. A pergunta final era, cara, não desce aí mais não, tô vendo sua pauta. Isso, obrigado. Para sua pauta aí, porque lá embaixo tá o sorteio. Que é o contrário do que foi prometido, do que foi entregue. Tá desanimador Game of Thrones? Não tá bom. A espera de 8 temporadas, que o primeiro episódio de guerra da última temporada seria o último, foi muito fraco, muito corrido. Vai ter gente que vai me xingar muito, mas eu achei um episódio nota 3, com 3 picos de nota 8. Mas o episódio em si, médio para ruim, que é uma pena. Ok, tranquilo. Então estamos caminhando para o final de Lost, como eu disse na semana passada. A passos largos. Bacana demais. Mídias sociais, @GuiCalil e @LanzaMaia. O meu Twitter é @GuiCalil. O Twitter do Lanza também ele ainda não está conferindo, mas logo ele vai conferir. Nos indique, nos dê 5 estrelas, chame seus amigos, avisa que o PokerCast está no ar, que tá legal. Transacione suas fichas pelo Fichasnet. A edição normalmente é de Vini Oliver. Dessa vez, ninguém menos que o Rodolfo Vidal voltou para nos dar um suporte aqui em vista do BSOP, para que vocês consigam ter o PokerCast na semana, senão ia ficar na semana que vem. E Marcelo Lanza, tenho 20 nomes. Você tem 20 nomes? Tenho 20 nomes, exatamente aqui. Então é a promoção agora, resultado da promoção. Exatamente. Você vai falar os números, cara, e eu vou marcando aqui o xizinho em quem puxou. Então eu tenho que falar 6 números. 6 números. De 1 a 20. Isso. O primeiro número é quem leva a promoção de 3 meses. Então é o seguinte, vão ser ímpares. Eu adoro pedir número ímpar. Ok, vamos lá. Baralho. Vamos de... fechei eles já, para ficar fácil. 6 números? 6 números. 5, 7, 9, 11, 13 que é galo, 15, 17. Tá, peraí. 5 é 3 meses. 5, qual que é? 7, 9, 11, 13... 11, 13... E 15. Acho que o 17 não entra. Não entrou. 13 e 15. Tá bom. Ganharam um mês, então, de line-up free Wellington de Goiânia, o Rit Gomes, Emanuel de Souza, Fernando BH, Bruno Schiavone. Velho, e você falou primeiro os 5, o povo vai achar que a gente tá de brincadeira. Quem ganhou os 3 meses é ninguém menos que Thiago Conservani, @DonkeyCast, que nos tweetou. Então, ficam aí os 5 ganhadores. A gente lembra que a promoção tá valendo por mais uma semana. Para entrar de novo na promoção, evidentemente, a turma tem que botar o programa no Instagram. Então, vamos lá. Tem que Instagramar ou twittar ou facebookar.
marcando eu e Lanza e o Raul ou Lineup na Instagramada, e tem que estar no grupo do PokerCast. Então valendo de novo. Exatamente, valendo de novo. Segue o São jogo. 5 assinaturas de um mês, uma assinatura de 3 meses e tá fechado, vamos que vamos. GL pra Jogo turma, que segue. então. Obrigado à turma que entrou, que não foi premiada. Nelson Barreiro, Murojas, Newton Araão e todo mundo que manda de novo aí que essa parada tá quase flip, né, velho? Tá fácil demais, Tá né? louco, que Tá moleza, louco. rapaz. Vamos que vamos, é isso aí. Ficamos por aqui até semana que vem. Valeu. Um abraço, moçada, até mais. If you line and give I tell I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. If legends to play, it makes no difference by the shade. I do shadow green, the only kind is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. We double up or queen, double sticks and spring, the ace of spades, the ace of spades. Ain't gambling for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Ready to win, the dance man's me again. I see it in your eyes, take my look and die. The only thing you'll see, you know it's gonna be the ace of spades, the ace of spades.